pessoal, estamos aqui então para o primeiro Pegadas sobre o México. Esse número 1 diz respeito à minha chegada na UNAM, então será a UNAM e suas dimensões educativas. E a pretensão é mostrar, à luz do que o Juan Rulfo nos questiona em Já no Enjamas, a importância do recordar. Ele faz assim a pergunta. Essa noche volvieron a suceder los sueños. ¿Por qué ese recordar intenso de tantas cosas? ¿Por qué no simplemente la muerte y no esa música tierna del pasado? Recordar a UNAM, recordar o período de 2000 a 2004, final de 2004 no México, e toda essa dimensão educativa exige didaticamente passar por alguns elementos fundamentais. E antes de entrar nesses elementos, eu gostaria de reforçar que se trata de uma primeira dimensão de assombro, né? Você chega numa universidade, que é de fato uma cidade universitária, e se depara com muitas histórias entrecruzadas no campus, muitas histórias relatadas nos muros através dos 110 murais existentes no centro universitário e em todos os campi da UNAM pelo país. Mas mais importante, você se depara com um processo de conexão, com uma história que desde o Brasil a gente não conhece, portanto não reconhece a potência de ser do mundo camponês e indígena no nosso processo de elaboração política sobre a vida. Então nós estamos falando de uma universidade com mais de 110 anos de existência, fundada no momento em que ocorre a Revolução Mexicana, em 1910, e constituída por uma fusão incrível entre a ciência, a arte e a política. Então nós estamos falando dessa universidade, com essa dimensão de territorialidade, de produção popular e científica de um saber que vai se transformar num conhecimento mais do que científico, científico com vinculação popular ao longo de toda a sua trajetória histórica. Nós estamos falando de uma universidade que tem mais de 360 mil estudantes, mais de 40 mil pesquisadores e professores, 134 bibliotecas, 430 mil livros no seu acervo de bibliotecas, dos quais 70 mil são coleções históricas. Além dos 110 murais reforçados aqui, com destaque para 2 deles. O mural do O'Gorman na Biblioteca Central da cidade universitária, conformado por 4 blocos, né, que vão desde o México pré-colombiano, passando pelo México colonial e chegando no México contemporâneo e a Universidade Contemporânea, até o gigante processo de elaboração da linha do tempo histórica do México, realizado pelos Siqueiros ao longo do prédio da reitoria, né? Então, isso também é um tema marcante. Chegar na UNAM é reconhecer que é possível contar e conceber a história desde vários processos de conhecimento e que, portanto, como resultado da arte mural engajada, a história contada nos muros nos reivindica outros encontros com o saber reconhecer e saber propor a partir do reconhecido. Então, falar da UNAM, ela exige a gente pensar nas dimensões educativas em pelo menos 4 processos ao longo dos meus 4 anos. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de abordar com relação às dimensões é a dimensão histórica. Como é que se conforma um processo de elaboração do conhecimento no momento em que a Revolução Mexicana está ocorrendo e que, portanto, o mundo indígena camposino eclode como resistência, rebeldia e revolução. Nós podemos ter vários pontos de vista sobre o significado da Revolução Mexicana, mas não há dúvida que a centralidade da luta pela terra, a centralidade do mundo indígena e camponês e a centralidade da luta anti-imperialista estadunidense se apresentou como elemento substantivo da produção de outros mundos possíveis naquele então. Isso é importante porque nós vamos ter, ao longo da história da UNAM, uma forte e densa produção intelectual
antropológica, sociológica, política, muito assentada nessas raízes que no vídeo anterior eu recuperei através do Bonfim Bataja, o México Profundo. E isso é muito importante. A trajetória histórica indígena e camponesa no passado e presente da América Latina e do México. Então, o primeiro ponto é esse, é destacar que a UNAM nos brinda o resgate de uma memória e história que o momento em que a gente vive exige em não reconhecer, que é a diversidade dos modos de produção de vida ainda existentes no nosso tempo histórico. Essa UNAM, então, além desse processo de consolidação dos muros que trazem Quetzalcóatl e Ecatli, ou que trazem o dilema da morte e da vida, ou que trazem as processualidades históricas anteriores e posteriores à colonização, é o mundo presente na ciência. Portanto, a ciência está embebida na arte, a arte está embebida na ciência, e o popular e o formal estão fundidos em muitos dos conhecimentos produzidos ao longo do tempo nessa universidade. Então, na dimensão histórica, a UNAM é em si mesma uma referência potente de registros que a sociedade, defendida pela ideia de pós-modernidade, insiste em desconhecer e ocultar a centralidade da memória e da história. Essa UNAM, então, ela nos brinda um fluxo contínuo de encontros ao longo do campi por esse caráter de busca daquilo que a gente ainda entende no nosso tempo como um vazio presente. A segunda dimensão é a dimensão internacionalista. Dos anos 30 em diante, do século passado, o México vai ser a residência de muitos exilados políticos da Europa fascista nazista e da América Latina e o Caribe, vivenciando uma ditadura militar de perseguição, tortura e, claro, mortes em massa, né? Um contínuo na América Latina e o Caribe. Essa dimensão internacionalista, ela vai definir, então, a UNAM como uma das mais importantes referências mundiais do pensamento crítico latino-americano, seja constituído por aqueles que chegam e conformam no encontro com os que já estão outros processos de entrocamento epistêmico, ou seja, porque as gerações que vão surgindo a partir desses encontros conformam centros de investigação imbricados, como é o caso do estudo latino-americano, que abriga a filosofia e letra, a ciência política, a economia e vários outros centros que conformam esse saber interdisciplinar de fato. Através desse processo, então, nós tivemos a giganteza da aprendizagem com os ensinamentos do Adolfo Sanches Vasquez, do Leon Portilla, do Sérgio Bagu, do Bolívar Echeverría, do Henrique Dussel, do Adrián Zotelo e de outros tantos referenciais que se encontraram num período histórico anterior com intelectuais de uma cepa política e teórica invejável, como foi o caso do Leopoldo Sea, do Agustín Cueva, né? E de outros tantos nomes que conformaram o que a gente entende hoje por pensamento crítico latino-americano e caribenho. Então, nós estamos falando de uma universidade cujo caráter internacionalista se apresenta na capacidade solidária de receber grandes intelectuais perseguidos pela ditadura, pelo fascismo e pelo totalitarismo, num período em que o mundo está vivenciando a Guerra Fria. Rui Mauro Marini, Teotônia dos Santos e Vânia Bambirra, por exemplo, são algumas dessas referências, a partir das quais eu, inclusive, vou ao México para estudar com os contemporâneos deles parte daquilo que eles fizeram como encontro coletivo dos anos 70 em diante naquele país. E também é ali no México e da UNAM do México, desse pensamento político, artístico e científico conectados, que se dá ainda nos anos 50 o encontro do Che com Fidel, né? O encontro entre duas pessoas que se perguntam por que há tanta injustiça e desigualdade e forjam juntos sua estratégia e tática revolucionárias. Então há, de fato, na UNAM, na sua dimensão internacionalista,
um processo de produção intelectual muito engajado com uma produção política assentada no popular. Uma terceira dimensão da UNAM é a dimensão popular. Isso é muito interessante porque nós vamos estar em pleno ano 2000 no México vivenciando todo o levante zapatista, mas também o levante do movimento estudantil em greve na UNAM, que vai conformar várias contestações à ordem do capital hegemônica naquele momento e consolidar algumas vitórias políticas importantes, como, por exemplo, a abertura da universidade. A Faculdade de Ciência Política, a Faculdade de Filosofia e Letras, a Faculdade de Economia, todas elas tomadas por uma contestação à ordem do capital sobre a vida universitária e a cotidianidade universitária. Alejandro Mosch, Virgínia, todas essas pessoas muito sérias no papel, no sentido da universidade, ao mesmo tempo em que lutavam pela democratização e o direito a uma universidade pública de qualidade, se encontravam com lutas camponesas indígenas efervescendo ao longo da selva lacandona no México. E é desse entroncamento entre a luta estudantil e a luta indígena que o campus, o centro universitário e o campus da UNAM, ele fica colorido nos anos 2000. Tanto pela dignidade das mulheres e homens indígenas ali produzindo suas indumentárias, consolidando seus idiomas e dialogando e trocando saberes com aqueles e aquelas que transitamos entre vários centros, como pela capacidade de intelectuais como Carlos Lerkensdorf e o próprio Leon Portilla de abrir a universidade a esses conhecimentos. A cátedra sobre os Tojolabales, ministrada por eles mesmos, aberta pelo Carlos Lerkensdorf, é um grande exemplo. Mas o mais incrível desse espaço do popular na universidade foi, sem dúvida, o encontro que, ao final, eu vou socializar com vocês um trecho, o encontro do zapatismo, quando a Marcha del Color de la Tierra chega à UNAM, e na UNAM consolida, então, um dos mais bonitos momentos de fusão entre o conhecer científico e o conhecer da praxis popular. Então, a dimensão popular esteve ao longo do meu período presente, tanto dentro como fora da universidade. E é interessante falar desse entorno da UNAM. É um entorno que é tão curioso isso, né? Quando eu chego de metrô, eu venho de Coyoacán para a universidade, sentido universidade, de metrô, linha verde, e eu saio do lado do mercado popular e me assombro, né? Que universidade é essa tão popular, nada vivida no Brasil ou nos países do Cone Sul? Na verdade, eu saí do lado errado, né? Mas do lado de lá da UNAM, bem ali na originha das suas entradas universitárias, está um pulsar constante de comidas populares, indumentárias populares, jeito chilango de ser e viver ao lado da universidade. Então nós estamos falando de um popular que está presente no entorno, dentro e na ciência, como conhecimento científico entrelaçado com as raízes profundas do México ainda presente na cotidianidade do nosso povo latino. Então eu acho que esse é um outro tema importante. E o quinto, e não menos importante, foi o meu encontro com a turma, com a minha turma de doutorado de estudos latino-americanos. Eu vou destacar alguns nomes muito fortes, assim, da minha memória da história, sendo que nós somos muito mais e também temos um encontro entre outras turmas, né, dos períodos posteriores. Mas a Letícia Bobadilla, o Jesus Serna, a Josefina Morales, Pancho, Ivan Molina e o meu querido e mais importante companheiro de vida mesmo, de andança no México e até hoje, Miguel Ángel Esquivel, com quem eu pude aprender muitas coisas. Primeiro, sobre a sensibilidade e a política manifesta na sensibilidade de uma arte engajada. Segundo, sobre o que significa o ser e sentir-se latino-americano a partir do México e a partir do Brasil. E terceiro e mais importante, o que as lutas têm a nos ensinar como intelectuais marxistas latino-americanos. Miguel Ángel Esquivel, professor da Faculdade de Filosofia e Letras hoje na UNAM, é um daqueles companheiros que fez com que tivesse sentido aprender o apreendido naquele então.
Então, dessas dimensões todas, o que define a minha trajetória histórica política da UNAM, a partir dos vários seminários realizados, dos vários encontros entre o professor Horácio Cerutti, a professora Anistério Cessenha, os encontros com a Márgara Mijan, com a Francesca, com diversos outros nomes, né, com Bolívar e Echeverria, muitos colóquios, a participação em vários lançamentos de livro, como o do querido Jaime Osório e do próprio Teotônio dos Santos, que eu pude ser comentarista, a abertura de portas inenarrável realizada pelo querido John Sachs Fernandes, que me abraçou com todo o carinho do mundo naquela universidade, a quantidade de solidariedades nas ações dos servidores daquela universidade, formais no trato, mas realmente afetivos na lógica de ser na vida, tudo isso forjou um sentido latino-americano ainda não vivenciado por mim até chegar ao México. A UNAM é, na minha vida, a materialização de que a universidade deve ser popular, colorida e engajada. Fiquemos, então, com a fala do subcomandante Marcos, que retrata bem esse México profundo vivido na fusão entre o pensamento científico e o pensamento político dessa universidade. E fica também o meu abraço saudoso e agradecimento contínuo a todos esses e essas que, mesmo não nominados aqui, forjaram o meu caminhar ao longo desse período no México. Até o próximo Pegadas, minhas trilhas por América Latina. Es un honor para nosotros, los zapatistas, estar en la máxima casa de estudios del país, la Universidad Nacional Autónoma de México. Porque por mucha publicidad que paguen las universidades privadas, ninguna de ellas puede ocupar el lugar que la UNAM tiene, que le han sabido ganar quienes la trabajan, la estudian y la viven. Les agradecemos a todas y a todos el haber abierto este espacio. Sabemos que no son pocas las dificultades que han tenido que superar para que nuestra visita sea una realidad. Sabemos que todos y todas pusieron su mejor esfuerzo y supieron posponer las diferencias que son naturales y además deseables en una universidad. Porque la universidad es eso, un universo de pensamientos que aprenden a convivir, que no a sucumbir unos frente a otros. Queremos pedirles que nunca dejen de mirar hacia abajo, que no dejen de buscar un niño, que no dejen de buscar y de encontrar un mañana que como tal será colectivo o no será. Hermanos y hermanas universitarios, no son pocos los dolores que nos unen, muchas son las esperanzas que unos en otros reconocemos. Nuestro deseo como zapatistas es que al mirarnos a ustedes y al ustedes mirarnos a nosotros, siempre encontremos dignidad, que con esa palabra nuestros más antiguos llamaban al mañana. Universitarios, universitarias, aquí estamos, ustedes y nosotros somos la dignidad rebelde. Gracias. Pelos caminhos da América, pelos caminhos da América, pelos caminhos da América, Latinoamérica.